Cândida Regina de Oliveira Vasconcelos, Aracaju, Sergipe. Como pedir misericórdia a Deus quando em nosso âmago acreditamos que merecemos cada devastante situação que estamos sofrendo atualmente como humanidade deste planeta? Como pedir clemência quando se trata sabidamente da justiça divina de ação? Nosso pedido não seria falso? Poderemos ser atendidos mesmo com esse sentimento e consciência de que estamos apenas colhendo o que viemos plantando ao longo dos séculos? Excelente provocação, Cândida. Eugênia Spaz e os amigos que ela representa, ela sempre pede para dizer, ela e os amigos, os canalizadores da faixa do bem e da sabedoria, que nós recebemos alguma coisa porque precisamos passar por aquilo. Em vez de um castigo de Deus, é uma consequência de nossos maus atos, mas mais do que só a consequência, é uma finalidade, há uma finalidade educativa, porque ainda que tenhamos adquirido um débito moral ou kármico em outra existência ou nessa mesma, se nós mudamos nosso padrão de consciência, nós atraímos uma situação diferente e pagamos aquele débito fazendo bem, não sofrendo mal. Então nós podemos, por exemplo, eu estou com meus dramas pessoais, Cândida, com empatia com você, com todas e todos, mas vou fazer uma oração pelos que compõem os nossos grupos mediúnicos, que oração egoísta, mas aí eu uso um precedente moral, mas eu sou o orientador espiritual, então eu tenho alguma responsabilidade como uma espécie de pai de família, então eu acho que eu posso orar. E como a gente faz para não se sentir desrespeitoso ou desrespeitosa na reverência e devoção à sabedoria perfeita de Deus? Meu Deus, eu sei que a sua vontade é sempre nossa verdadeira felicidade. Eu sei que sua misericórdia é infinita, mas sua justiça também é infinita. Então, lembremos, Deus é infinita misericórdia, de nos dirigindo a Ele, ela, Deus a Mãe. Às vezes as pessoas podem... Deus é absoluto, não tem gênero. Mas nós, psicologicamente, precisamos, às vezes, de uma imagem antropomórfica de Deus, e Jesus se prestou a isso na nossa cultura. Maria de Nazaré se presta a isso na nossa cultura cristã. Por isso, os Espíritos pedem para apresentar, por nosso intermédio, sistematicamente, desde 2005, Maria como um Cristo também. Por que não? Isso ofende Jesus em quê? Isso diminui Jesus em quê? Para termos uma face maternal de Deus. Algumas pessoas precisam visualizar uma figura de mãe, até a imagem mesmo de uma figura materna, em Maria Santíssima, Maria de Nazaré, chamamos de Maria Cristo, gostamos de empoderar a mulher, uma mãe planetária, uma mãe crística. Porque se a gente diz que a mulher não pode ser Cristo ou Buda, como é que nós podemos ver uma face feminina em Deus? E isso é blasfemo. Então algumas pessoas, às vezes, sem a imagem de uma mulher, mas se dirigindo a Deus como ela, minha mãe. Algumas pessoas têm facilidade em sentir o lado acolhedor, misericordioso, clemente. Então o que nós podemos fazer nessa situação para resolver essa ambiguidade, as ambiguidades dos presentes de Deus? Então podemos perfeitamente ser ambíguos no nosso pedido. Meu Deus, seja feita a sua vontade. Mas, se for possível, eu gostaria de que meus filhos fossem poupados dessa pandemia. Meu Deus, dá para os gênios da ciência, eu tenho pedido, os gênios da ciência sejam iluminados e os governos, as autoridades das grandes instituições, organizações, como a Organização Mundial de Saúde, relacionadas ao assunto, sejam iluminadas para que isso se resolva quanto antes. Nós podemos pedir porque, inclusive, isso compõe o projeto de Deus. Nossos pedidos pessoais, com os nossos caprichos, assim está muito consciencioso, não é? É natural pedir pelos seus filhos e suas filhas, é natural pedir pelos entes queridos, mas também podemos dizer, seja feita a sua vontade. Há estudos sobre, porque há muitos estudos científicos sobre oração e meditação, de que as orações mais atendidas, o percentual de resultado efetivo para aquilo que a pessoa esperava é maior se a pessoa disser, por exemplo, para curar uma pessoa enferma, meu Deus, cura essa pessoa, meu Deus, cura essa pessoa, meu Deus, cura essa pessoa. E aquela prece, meu Deus, sobre a enfermidade dessa pessoa, seja feita a sua vontade. O percentual de cura é maior às pessoas que dizem, seja feita a sua vontade.
As preces intercessórias que não definem o foco têm mais eficácia do que aquelas que definem o propósito. Isso contraria o princípio do New Thought, de que mentalize, seja otimista, seja positivo, etc. Não é bem assim. Temos que ser realistas. Temos que entender que há perdas, há frustrações, há desastres, há fracassos. Mas em vez de ficarmos na posição fecal, como falamos há pouco, espiritualmente fecal, psicologicamente fetal, transformemos esse fecal em adubo. A pessoa que vence, diz a psicologia do êxito, não é a pessoa que sofreu menos fracassos, é a pessoa que sofreu até mais fracassos. É porque ela não se entrega ao derrotismo, ela aprende com seus fracassos e segue adiante para a próxima decisão, para uma decisão de melhor qualidade, tem a ver com a metaconsciência também, metacognição também. É porque linhas esotéricas chamam de metaconsciência, neurocientistas falam de metacognição. Metaconsciência tem mais a ver com a transpessoalidade, o acesso à nossa supraconsciência e a faixas evolutivas diferentes, superiores à nossa, de seres despojados, de organismos de matéria densa que podem interferir a nosso favor. Fique em paz, faça suas preces pedindo que, oh meu Deus, se possível, se for da sua vontade, converta esse karma coletivo para uma coisa que nós possamos administrar melhor. Durante todo o ano 2019, eu fiquei pressentindo, apesar de ter dito publicamente que 2019 não seria o fim da humanidade, disse isso várias vezes, porque ficaram falando que era a data limite, etc., aconteceu uma tragédia, então nós teríamos contato com ETs. Não vai acontecer isso, fui a público, disse antes de 2019 várias vezes, mas durante o ano 2019 fui avisado várias vezes de forma bastante intensa de que estávamos numa rota de destino. Eu estou simplificando porque foi muito mais complexo que isso. Uma rota de destino apocalíptica, mas não para 2019, para um pouco adiante. No início de 2019, primeiro semestre, eles informaram uma linha de eventos apocalípticos deixou de acontecer. Estamos em outra linha, uma linha paralela. Mas eu não imaginava que seria uma paralela próxima. Porque tudo o que me foi dito antes começou a acontecer. Inclusive a possibilidade de um Armagedon nuclear. Porque houve aquele ataque no aeroporto do Iraque, à autoridade iraniana. E eu fiquei esperando. Analistas políticos foram dizer a público, vai acontecer uma guerra nuclear, pelo menos uma guerra regional, principalmente quando houve resposta da parte do governo iraniano, enviando mais de 20 mísseis para uma base da OTAN. Pronto, é agora, não aconteceu. Depois tinha um outro apocalipse econômico, global, e a gente está enfrentando esse isolamento, esse confinamento altamente destrutivo para o fluxo econômico. E as bolsas de valores oscilam e não estão caindo em efeito dominó. Está tudo amenizado. E essa crise, essa pandemia, que está amenizada. Dou meu testemunho como uma pessoa que trabalha com isso, de forma sistemática. Comecei os meus primeiros contatos com Eugênia Spazio, que damos início ao meu trabalho com a primeira experiência de psicografia em que eu estava consciente que estava recebendo em 1988. Mas de forma muito mais intensiva, a partir da publicação do meu primeiro artigo na imprensa com ela em 90. Aí em 91, o trabalho mediúnico técnico, sistematicamente, diário. E a partir de 92, televisão e rádio, e o nosso programa foi lançado em 94. Então, há muitos anos eu estou trabalhando com isso, canalizando esses seres. Dou meu testemunho como quem estuda o fenômeno desde os anos 1980. E comecei lendo os que diziam que era um fenômeno do cérebro. Percepção extrasensorial, percepção paranormal. Eu não acreditava em vida após a morte. Achava interessante o fenômeno da fantasmagórico, as histórias de fantasmas e aparições. Mesmo, eu acreditava na infância, mas na adolescência, quando eu fui ler esse assunto, eu tive muitas dúvidas. E vou ter uma crise de fé no final da casa de 20 anos e isso da casa de 30. Meu Deus do céu, eu estou vendo os espíritos com clareza, mas isso, se eu for um psiquiatra, ele facilmente, um clássico, vai me enquadrar em alucinação auditiva e visual. Eu vou passar por esquizofrênico. Claramente serei diagnosticado, vai passar um antipsicótico para mim e vou para casa tomando um remedinho. Quem diz que porque a pessoa está sendo honesta,
Eu tinha consciência disso, estava lendo autores que falavam sobre isso. Eu li os dois lados. Eu só não li quem acredita e quem defende. Eu li quem ataca e diz o contrário. Mas esquizofrenia significa fragmentação da mente. Distúrbio mental significa desconexão também da realidade. E esses seres com quem eu me comunicava não só me ajudavam a me integrar como pessoa, me melhorar como pessoa, me amadurecer, me tornar mais lúcido, mas inclusive traziam informações sobre outras pessoas que poderiam ser checadas e mais, apresentavam linhas de realizações que eu não poderia, por minha capacidade pessoal, fazer. Como isso é um distúrbio mental? Como isso é uma fragmentação psíquica? Ou como isso pode ser uma desconexão com a realidade, se é o contrário, é uma percepção ampliada da realidade? Vocês compreendem? A oração. E não precisa ser médium. A mediunidade não é o foco. A pessoa pode não ter mediunidade ostensiva. A maior parte dos médiuns ostensivos detestam ser médiuns, porque nós captamos muito mais do que está próximo a nós, aqui no plano físico. Imaginem seres cujo corpo espiritual, como a maior parte das linhas esotéricas chamam, o corpo astral, no meio kardecista chama-se perispírito, na parapsicologia psicossoma, cada um dá o seu nome. Aí, por exemplo, Paulo de Tarso chamava de corpo celeste. Os corpos espirituais, que são ainda de matéria apenas uma frequência diferente da matéria densa dos corpos físicos, sofrem o efeito da gravidade. Vocês vejam como essas pessoas estão densas no campo dos seus sentimentos. Então, são esses seres que estão próximos a nós aqui na crosta. Então, ser médium normalmente é um tormento. É que nós mais captamos os encarnados, é uma abertura psíquica de sensibilidade maior. Então nós captamos principalmente tormentos, perturbações desde a infância. Eu ouvia vozes, passos, era um horror. Era interessante que minha mãe biológica é médium, meu pai biológico respeita esses fenômenos. E os dois tentavam me acalmar dizendo que não era aquilo. Mas eu estou ouvindo. Não, eu via menos na infância, mas ouvi, recebi conselhos de uma voz, cadê procurando a voz? Quando meu pai foi fazer o curso mestrado e foi defender sua dissertação, meu pai foi fazer em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. E nesse período, entre Natal de 75 e julho de 77, ele fez rapidinho, e nesse período eu comecei a ouvir a voz dos bons espíritos, o que era raro. É mais comum ouvir essa perturbação daqui de baixo. Então, cadê? De onde vem essa voz que está me confortando? Porque eu estava convivendo com garotos muito mais velhos que eu. Eu cheguei lá no nível de escolarização um pouco avançado para o sistema educacional do Sul. E eu tinha 5 anos quando eu fui começar a frequentar o primeiro ano do ensino fundamental. Então havia crianças de 7, 8 e até 9 anos que eram minhas colegas. Foi um tormento, eu fiquei ilhado, eu era rechaçado e colocado de canto. E disso eu comecei a angústia, a necessidade. Fala-se de amigos imaginários. Sim, às vezes é uma fragmentação da psique. Só que essa experiência agora, na minha condição de adulto, reconhecendo o que é alienação e esquizofrenia. Só de esquizofrenias tem, a última vez que eu fui ler sobre o assunto, mais de 90 tipos. Então, mas vejam, a psicose ou transtorno mental indicam desagregação da mente e não integração melhor. E mais do que não só a desintegração da mente, uma não percepção, uma distorção da percepção da realidade. Uma percepção mais limitada e distorcida. E se a gente tem uma percepção mais ampla, se antecipa eventos que vão acontecer. Se recebe a fala, vocês acompanharam o documentário A Cura de Lisa? Está publicado. Não fui eu. Alguém disse, vá lá. E essa moça é para voltar. Autoridades médicas estavam lá, no hospital de ponta, equipamentos de ponta. Todos os exames diziam não, pode dizer que é para voltar porque ela vai voltar. Como isso é loucura, gente? Comprovado eletronicamente, com testemunhas ali na hora acontecer. Aconteceu aquilo. Não por poder meu, uma faculdade minha. A faculdade minha foi entrar em contato com esses seres. É uma janela de percepção só.
treinado no correr dos anos pela prática da oração diária, prática do evangelho em nossa organização. No meu cadecista, por exemplo, se sugere uma vez na semana com a família. Nós sugerimos todos os dias. É pouco uma vez na semana, tem que ser todo dia. Oração diária, meditação diária, vigilância constante, como disse nosso Senhor Jesus. Para então vejam, recomendo a quem quiser aprofundar o conhecimento da nossa escola de pensamento espiritual cristão, o filme A Cura de Lisa. Está disponível no YouTube, a pessoa pode ir lá pesquisar. Dentro do nosso canal, tem aqui o canal YouTube, tem A Cura de Lisa. Como isso pode ser desconexão com a realidade, amigos e amigas? Vocês compreendem? Estudei os fenômenos, os que defendem e os que são detratores. Os opositores não têm argumentos conclusivos, simplesmente não são suficientes. Eu os conheço todos, eu os leio, os ouço, mas são insuficientes, perdoem, é insuficiente, não conhecem. E há muita presunção. Se eu não tenho, aquela pessoa é louca ou está fraudando. Isso é um argumento tão pobre. Se eu não tenho, então a outra pessoa ou está mentindo ou está louca. Você realmente está certo ou certa disso? Não percebe um traço forte de presunção, primeiro, e de desonestidade ao julgar que tanta gente decente reconhece que esses fenômenos existem? Quando uma pessoa está aberta a esses fenômenos, e ela deixa claro que está aberta a esses fenômenos, ela começa a ouvir narrativas de pessoas de onde ela não imaginava ouvir, ela começa a ouvir relatos. Em todas as famílias, em todos os agrupamentos humanos, nos meios acadêmicos. Há pessoas que fazem assim: para você eu vou contar que você acredita. Eu vejo também. Eu ouço também. Ou então, minha mãe vê e ouve. O meu filho eu confio completamente na decência dele. Ele percebe. Para quem não acredita, que acha que as pessoas ou são loucas ou desonestas, ninguém vai trazer relatos para você. Não esses relatos decentes e cheios de dados que verificam, que confirmam a realidade. Tem um episódio que eu considero bastante característico disso, que foi o Dr. Raymond Moody Jr., pai das escolas de estudo de tanatologia e de experiência de proximidade de morte, como se fala em inglês, ou experiência de quase morte em português, que ele estava fazendo uma palestra e uma pessoa falando de todos os fenômenos de ressuscitação, isso nos anos 70 ainda, 1970, quando ele começou, e falando de quantos relatos de que ele colheu. No início ele começou com 150 relatos aproximadamente, pelo que eu me recordo do seu clássico Life After Life, A Vida Depois da Vida, e ele fazendo uma palestra sobre isso. Em um certo momento, um cardiologista se levantou e disse: olha, eu sou cardiologista, eu fiz vários procedimentos de ressuscitação clínica e nenhum dos meus pacientes nunca relatou uma experiência dessa. Aí ele agradeceu, Dr. Raymond Moody Jr., que é médico e filósofo, ele agradeceu ao colega que quis participar, e em seguida uma outra pessoa na plateia pediu palavra. Essa pessoa se levantou: doutor fulano, aquele que tinha dito, que nunca ninguém falou nada, eu fui um dos pacientes que o senhor fez o trabalho de ressuscitação clínica. Eu tive a experiência que o Dr. Raymond Moody Jr. acabou de narrar. E o senhor seria a última pessoa do mundo a quem eu narraria, porque eu sei que o senhor ridicularizaria uma experiência que para mim foi sagrada. A gente recebe e atrai o que quer. A gente vive, a era da internet apenas intensificou isso. Como nós tendemos a viver em bolhas, a nos isolar e a só ouvir aqueles que confirmam o que a gente pensa. Isso sempre existiu. E ficamos só em grupelhos de hipnose cultural recíproca, porque nos agrada só ouvir aquilo. E não queremos, como Jung chamou, ouvir o mensageiro da sombra, quem está fora de dizer alguma coisa diferente do nosso contexto cultural psicológico, porque nos contrariou. A pessoa vira sobre os calcanhares, como dizia Chico Xavier Emmanuel: não aceito, me decepcionei. Conversa fiada, foi magoada nos caprichos, às vezes estava apaixonada, às vezes está com um interesse econômico material, ou um prestígio específico, ou manipular a pessoa, não consegue, e começa a falar mal por outras razões.
A gente conhece tanto isso, né? E aí a pessoa se sente vítima, pobre de mim, abandonada, injustiçada, largada. Quem realmente é vítima são os grandes heróis e heroínas. São martirizados até a fogueira e não se sentem com a síndrome de vítima. Mas vocês já visitaram presídios? Vocês já conversaram com criminosos e criminosas, os assumidos, as assumidas? Nós vamos ouvir histórias impressionantes. E normalmente essas pessoas se sentem vítimas. Tenhamos mais autoconsciência, mais autocrítica, mais metacognição. Não sejamos limitados como os extremistas, as pessoas de visão unilateral, caolhas, míopes, psicológica, intelectual, intuitiva, espiritual, moralmente. Sejamos mais profundos, sejamos mais humanos, sejamos mais gente. Porque mais do que inteligência, precisamos de consciência, precisamos de decência na atitude. Mais do que de mais informações, precisamos de mais transformações. E essa prece, Cândida, e para todas e todos nós que acompanhamos essa reflexão, vai ficar melhor se você buscar, no estado de oração, não só pedir, mas ouvir pela intuição. Sentir o que é seu dever, qual a minha responsabilidade. Porque eu confio em Deus, eu não posso deixar de cumprir minha responsabilidade em seguir as orientações, as autoridades científicas e as autoridades da área de saúde, ou as autoridades públicas de saúde, quanto à prevenção à infecção. Mas posso também pedir para que meus entes queridos, que em grupo de risco, ou meus pacientes sejam poupados, porque não, isso é energia do bem. Eu posso funcionar como uma torre mental repetidora de uma vibração do bem. Aí onde vem a energia de cura. Nem precisa haver toque, a energia de cura. Exalamos. A divina providência pode estar usando você através de sua prece e seu pedido para ajudar alguém. E a fé estar à luz tem dizer que, para si própria, para si mesmo, não foi atendido o que eu esperava exatamente, mas sei que foi o melhor. Minha expectativa foi frustrada, mas o resultado, se Deus autorizou, era o melhor. Eu fiz tudo o que eu pude, de minha responsabilidade pessoal, o que vier a ocorrer fora do alcance, do espectro, da minha ação e influência pessoais, eu tenho que aceitar. Aí é onde vem a resignação para a justiça de Deus. Não importando se você tem ou não religião, o quanto você acredite ou não, esses fenômenos existem. Não precisam que ninguém acredite. Eles existem e regem a vida das pessoas. Ponto. É só a pessoa se informar a respeito. Conhecer ou não. Ponto. Podem espernear, gritar, citar autores europeus negativistas dessa ou daquela escola de ateísmo, como quiserem. Os fenômenos continuarão existindo. Haverá sempre gente gritando contra, agindo contra, sempre. E continuaremos vivendo corpo após corpo, saindo de uns e voltando em outros, até que soframos o bastante. Quebremos a cara o bastante para respeitar e não blasfemar aquilo que é muito superior a nós. Existe uma grande rede do bem e da sabedoria, quanto existe uma rede do mal. Tenhamos cuidado para não sintonizar com as forças do mal, porque quem ridiculariza Deus também ridiculariza as forças diabólicas, e elas existem, não importando o nome que demos. Não zombemos. Porque sempre, quando alguém escolhe o caminho do cinismo e da zombaria, há sempre uma força maior do mal que pode utilizar sua fragilidade, que você julga força, para destruir seu caminho. Primeiro, utilizando você para destruir pessoas, e depois o buraco negro abre debaixo dos seus próprios pés. Não ameaça, isso é um fato, é uma lei da vida, é a lei do karma, a lei da justiça. Você será usada para desesperar muitos jovens que precisam de crer em Deus para se salvarem de suas angústias existenciais, e quando você for usado o suficiente, do quanto eles achem suficiente, você pagará o preço por isso. Quer acredite, quer não. Forças do mal existem. Enquanto a pessoa se sente o máximo, tem outras forças realmente poderosas do mal. E assim como quem sintoniza com boa intenção em fazer o bem, sempre há forças do bem muito maiores que nos ajudam para que façamos um bem maior e ganhemos um bem maior ainda. E a dor fica construtiva e os ganhos são sempre exponenciais.
Não existe isso de que aqui tu tá piando, ninguém está percebendo, eu vou levar vantagem aqui, eu vou arrancar um benefício meu ali, eu vou ganhar dessa forma ali. Então, se eu vibro dessa forma, as forças da vida respondem isso para mim, arrancando coisas de mim, querendo me usar e passar a perna em mim. É automático. Quer eu acredite, quer não. Quer você acredite, quer não. É uma sugestão, amiga. Fé, adultidade, responsabilidade, fraternidade. O resto se resolve. Confiemos irrestritamente em quem podemos confiar incondicionalmente. A divina providência, a divina bondade, infinita misericórdia, mas também perfeita justiça. Assim seja.